Como que 40% do patrimônio acumulado ao longo de uma vida pode se deteriorar em poucos anos? Olá, eu sou Eduardo Setti, sócio e cofundador da Gera Capital e quero hoje compartilhar com vocês um caso real que acompanhei de perto nos últimos anos. Ele envolve uma família empresária sólida, que em apenas 3 anos após o falecimento do patriarca, viu aproximadamente 40% do patrimônio simplesmente desaparecer. E aqui existe um ponto muito importante. Essa destruição de valor não aconteceu por má gestão dos ativos, não aconteceu por volatilidade de mercado e tampouco por decisões ruins de investimento. Ela aconteceu por algo muito mais comum do que as pessoas imaginam. A ausência de planejamento sucessório adequado. Esse caso não é isolado. Na verdade, ele representa um padrão que vejo com frequência nas famílias de alta renda no Brasil. Porque a questão nunca é se haverá uma transição geracional. A questão é quando ela vai ocorrer e em quais condições. A diferença entre uma sucessão planejada e uma sucessão conduzida pelo judiciário pode significar dezenas de milhões de reais em destruição de valor. Hoje eu quero analisar esse caso com vocês. Sem alarmismo, mas com realismo, vamos entender onde o valor vazou e, principalmente, quais mecanismos poderiam ter evitado esse colapso patrimonial. O cenário inicial era clássico. Um patriarca, self-made, empreendedor, que havia fundado uma distribuidora décadas antes e, ao longo de 40 anos, construiu um patrimônio relevante. Esse patrimônio estava basicamente organizado em 3 blocos. Cerca de 40% concentrado na empresa operacional, 25% em ativos reais, principalmente imóveis, e outros 25% mantidos em liquidez financeira. Ele tinha 3 filhos. 2 trabalhavam diretamente na operação da empresa e participavam do crescimento do negócio. O terceiro era médico e tinha um perfil mais técnico, praticamente não participando de quase nada da empresa. Até então, a família era considerada extremamente unida. Não havia histórico de disputas ou conflitos relevantes. Dentro da empresa, o patriarca era um gestor bastante disciplinado. A contabilidade era impecável, a BR organizada e o compliance sempre em dia. Mas quando o assunto era sucessão patrimonial, simplesmente não havia estrutura. Não existia nenhuma holding familiar, tampouco testamento, e não havia acordo de acionistas. Sempre que alguém levantava o tema, ele respondia da mesma maneira. Ele dizia: meus filhos se amam, eu não preciso de um papel para garantir a harmonia entre eles. E ele acreditava genuinamente nisso. Até que o imponderável aconteceu. Aos 68 anos, ele sofreu um infarto fulminante. A morte foi repentina e aconteceu no auge da atividade profissional. A partir desse momento começou um efeito dominó que destruiu o valor de maneira muito rápida. O primeiro impacto foi institucional. Como não existia governança previamente estruturada e os interesses dos herdeiros começaram a naturalmente divergir, o inventário acabou sendo judicializado. Quando isso acontece, o processo se torna lento, caro e imprevisível. No Brasil, isso normalmente significa anos de ineficiência burocrática. Nesse caso específico, o inventário levou 5 anos para ser concluído. Mas os efeitos mais graves já foram sentidos nos primeiros 36 meses. Durante esse período, grande parte dos ativos ficou paralisado. Imóveis não podiam ser vendidos e as contas ficaram bloqueadas. A empresa perdeu seu principal tomador de decisão. Na prática, o negócio entrou no limbo jurídico. O segundo impacto foi uma crise de liquidez. Em determinado momento, chega a conta do ITCMD, que é o Imposto Estadual sobre Heranças. Esse imposto é calculado sobre o valor de mercado dos ativos. E ele precisa ser pago em dinheiro e não em ativos. Estamos falando de múltiplos milhões de reais que precisaram ser pagos rapidamente. O problema era que o caixa relevante estava dentro da empresa e os investimentos estavam bloqueados pelo próprio processo do inventário. A única solução encontrada foi vender patrimônio às pressas. 2 imóveis comerciais foram vendidos rapidamente. E quando o mercado percebe que existe urgência na venda, o preço naturalmente cai. O resultado foi um deságio de aproximadamente 20% sobre esses ativos que eram considerados premium. Patrimônio de qualidade foi vendido abaixo do valor simplesmente para pagar imposto. O terceiro impacto foi um vácuo de governança. Aqueles filhos que sempre se deram bem começaram a ter visões completamente divergentes sobre o futuro da empresa. Os 2 que trabalhavam na operação queriam reinvestir para preservar o negócio. O irmão médico queria vender tudo rapidamente para garantir que sua parte do patrimônio fosse paga. Como não existia um acordo de acionistas definido previamente a regra de saída, liquidez e avaliação, a divergência evoluiu para um conflito. Durante aproximadamente 3 anos, a empresa praticamente deixou de ter decisões tomadas de maneira estratégica relevante. Contratos foram perdidos, executivos saíram, concorrentes avançaram, enquanto os herdeiros discutiam quem ficaria com o quê. O quarto impacto foi algo que muitas famílias simplesmente não calculam: o custo processual. Um inventário litigioso envolve muito mais do que honorários advocatícios. Existem avaliadores judiciais, peritos contábeis, custas processuais, taxas cartorárias. Ao longo de 5 anos,
Essa estrutura burocrática consumiu milhões de reais do patrimônio da família sem que nenhum valor econômico fosse gerado. Mas talvez o impacto mais grave tenha sido a destruição do valor da empresa. Enquanto o fundador estava vivo, a companhia possuía um valuation sólido. Ao final do inventário, a empresa foi reavaliada com desconto brutal. Isso não aconteceu porque o mercado mudou. Aconteceu porque durante anos de conflito e indefinição a empresa deixou de evoluir. Investimentos foram adiados. Contratos estratégicos não foram renovados e concorrentes avançaram. O valor da empresa caiu porque a governança implodiu. Quando colocamos tudo na ponta do lápis, a conta é bastante dura. Parte relevante do patrimônio foi consumida por impostos e custos jurídicos. Outra parte foi perdida na venda forçada de imóveis, mas a maior destruição veio da queda no valuation da empresa. Somando custos diretos e perda de valor econômico, aproximadamente 40% do patrimônio da família foi erodido nos primeiros 36 meses. Quase metade do trabalho de uma vida inteira desapareceu em 3 anos. E existe ainda um efeito que não aparece nas planilhas: o impacto familiar. O irmão médico recebeu sua parte e se afastou completamente da família. Hoje praticamente não existe relação entre ele e os irmãos. Os dois que permaneceram na empresa continuam tocando negócio, mas a dinâmica familiar nunca mais foi a mesma. E aqui vem o ponto mais importante dessa história. Praticamente todos esses problemas podem ter sido evitados. Uma primeira ferramenta seria a holding familiar. Se os ativos estivessem organizados dentro de uma estrutura societária, o inventário teria como objeto cotas de holding e não dezenas de ativos individualizados. Isso simplifica muito a sucessão e melhora a governança. Quando essa estrutura é combinada com doações planejadas em vida, reserva de usufruto e regras claras de liquidez, o nível de previsibilidade aumenta drasticamente. Outra ferramenta essencial seria um acordo de acionistas. Esse documento poderia definir previamente como a empresa deve ser avaliada e quais mecanismos permitem que um herdeiro venda a sua participação sem comprometer a saúde financeira do negócio. Uma terceira ferramenta seria o seguro de vida para geração de liquidez. Estruturas securitárias bem desenhadas podem gerar recursos fora do espólio e com isso permitir o pagamento de imposto sem necessidade de vender patrimônio com deságio. Estruturas internacionais também podem ser parte da arquitetura patrimonial quando implementadas com plano de compliance fiscal. E o testamento continua sendo um instrumento importante, especialmente quando combinado com estruturas societárias e planejamento patrimonial mais amplo. Quando essas ferramentas são coordenadas corretamente, reduzem conflitos, preservam liquidez e protegem o valor econômico dos ativos. Então surge uma pergunta natural. Se tudo isso é tão claro, por que tantas famílias ainda não fazem planejamento? Bom, basicamente existem 3 razões. A primeira é que as pessoas acreditam que tem mais tempo que tem de vida, não é? O patriarca, nesse caso, era uma pessoa ativa, saudável e não imaginava que ia partir tão cedo. A segunda razão é que muitos patriarcas confiam na harmonia familiar. O problema é que eles observam as coisas enquanto eles ainda estão lá. Após eles não estarem mais, muitas vezes a dinâmica muda. Dinheiro, luto, pressão jurídica podem alterar completamente como as coisas funcionam. E a terceira razão é a percepção equivocada do custo. Muitas famílias ainda acham caro investir em planejamento sucessório. É natural, você tem que pagar advogado, consultores e eventualmente inclusive imposto em vida. Mas o que fica caro de fato é que após o falecimento, a falta de planejamento sucessório acaba saindo muito mais cara. O planejamento profissionaliza a governança, reduz riscos e prepara a próxima geração para continuar expandindo o negócio. No final das contas, a lição desse caso é bastante clara. Essa família viu 40% do patrimônio evaporar em poucos anos. Não por causa do mercado, mas porque o planejamento foi constantemente adiado. A sucessão sempre vai acontecer, com você no comando ou não. Se você não desenhar as regras, quem acaba decidindo é o Estado. Planejamento sucessório não é sobre morte, é sobre controle. Controle sobre como o patrimônio será transferido, sobre como a família se organizará e sobre quanto do legado construído ao longo de uma vida será preservado. Organizar isso hoje é uma forma de respeitar o valor do próprio esforço e garantir que o seu legado seja lembrado pela prosperidade que gerou e não pelos conflitos que deixou.